E está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje aqui comigo, uma pessoa muito especial, um ex-aluno, tá sempre estudando, na verdade, nunca para de estudar, que ele é CEO da Controladoria Digital 4.0, especialista em controladoria, e já ajudou aí milhares de empresários de empresas de pequeno e médio porte a ter uma melhor gestão através dos dados. Com vocês, Rodrigo Montezuma. Seja bem-vindo, meu caro. Pô, cara, que prazer estar aqui com você. Pensar que há 5 anos atrás o projeto nasceu dentro da tua sala de aula, né? É verdade. Pra gente aqui, pra mim principalmente, é emocionante estar aqui na tua frente aqui pra gente falar de cadeira de sucesso, é isso? Aqui na Cadeira dos Incomparáveis. Cadeira dos Incomparáveis, é isso aí. Aqui na Cadeira dos Incomparáveis. Boa. Você e o Márcio fizeram... Fala um pouquinho sobre a sua empresa e sobre a Controladoria Digital, porque você e o Márcio, né, são sócios e estiveram na nossa turma lá em 2018. 18, julho de 18. Um curso aberto, né? Fala aí um pouquinho sobre você e sobre a sua empresa. Não, legal. Eu trabalhei com finanças a vida inteira, né? Fui executivo financeiro de grandes empresas, fui diretor financeiro de grandes empresas, presidente de empresa, fui ficando mais velho e aí eu quis pegar toda essa bagagem e de fato botar o propósito para frente, né? Que eu acho que na vida a gente tem que ter propósito, né? E o meu propósito era poder ajudar o pequeno e médio empresário a sobreviver. Não sei se você sabe, existe uma estatística aí do Sebrae que fala que quase 65% das empresas, elas morrem até 5 anos de vida, né? E principalmente por falta de conhecimento de gestão. Uhum. E por incrível que pareça, essas pequenas e médias empresas que abrem, elas representam mais de 70% da mão de obra do país. Não são as grandes empresas que empregam, são os pequenos. É a loja da esquina, é o serviço, é o comércio, né? E esses caras têm uma taxa de mortalidade muito grande. Então, por essa falta de gestão. Então, eu quis sair para esse propósito. Então, eu comecei a implantar controladoria em pequena e média empresa usando Excel, o bom Excel, né? Sim. Mas é difícil escalar, né? Usando isso, né? E aí eu acabei aprendendo, alguém me deu a dica de Power BI, fui pesquisar, vi teu curso lá da Udemy, lá, os primórdios lá, e fui fazer, me encantei, fiz o curso junto dentro de um cliente, exportando Excel ali do jeito simples, né? Exportando Excel, montando, tá? Fiquei encantado, montei uns dashboards bem legal, fui na sala do dono, botei na televisão, o cara ficou maluco, eu também adorei fazer aquilo, né? Porque a vida inteira trabalhando com Excel, gosto do Excel, mas, pô, você vai para um BI, dá outra pegada, né? Aí eu fiquei tão feliz com aquilo, empolgado, falei, pô, encontrei um negócio, vou implantar BI nas empresas. E aí você fez aquele curso presencial, eu falei, é o momento. Eu levei até, inclusive, a gerente financeira do cliente que eu tava, porque eu falei, ó, vou levar ela porque... Ela participou contigo Participou lá? comigo, a Denise, que aí eu falei, olha, eu vou lá e ela vai se capacitar porque eu não vou ficar aqui desenvolvendo BI para você, porque eu fazia a consultoria. Eu queria, a partir do BI, fazer o lado estratégico da consultoria. E aí levei ela. E aí no teu curso, qual foi a surpresa? O Márcio, que hoje é meu sócio, sentou na mesa do lado. Te ajudou, né? Pois é, eu nem sei o que ele foi fazer no curso, né? Porque era um curso, não era um curso avançado, né? Era um básico. E o Márcio já manjava bem de BI naquela altura do campeonato, né? E ele sentou do meu lado. E eu ficava olhando o computador dele, olhava o meu, olhava o dele, eu me sentia envergonhado. Por que o dele tá cheio porque de coisa, o dele era vazio? todo bonito, legal, visualmente. O meu era uma carroça, um negócio medonho visualmente falando, mas era funcional, porque tinha informação, né? Quando eu fiz o teu treinamento, eu voltei um pouco triste para casa. Eu não conhecia o Márcio, né? Eu voltei triste porque eu virei para minha esposa e falei, olha, esquece, eu não vou empreender nisso, eu não tenho como concorrer com esses caras de tecnologia. Pô, o BI do cara, meu, era uma Ferrari, o meu era um negócio muito feio, não dá para competir com esses caras de TI. Voltei dessa maneira frustrado para casa. Passou 2, 3 dias, Deus tocou meu coração e falou e soprou para mim assim, você pode não conhecer de tecnologia e você não vai ser igual ao Márcio, mas tampouco o Márcio vai ser igual a você. Porque normalmente quem programa e é de tecnologia não tem visão de negócio. E aí eu pesquei essa frase comigo. E aí eu fiz uma coisa, não sei se é muito correto, né? Mas eu estava numa consultoria, numa construtora de médio porte. Aí eu fui pesquisar consultoria de BI. E peguei uma empresa que é uma multinacional, uma das maiores do mundo, que tem escritório no Brasil. Liguei e falei, ó, quero implantar um projeto de BI. Aqui na consultora, como se eu fosse da consultora. Porque eu queria entender como é que as pessoas vendiam BI. Sim. E aí a minha hipótese foi validada, porque a minha hipótese era exatamente o que Deus soprou. Olha, quem é de tecnologia não tem visão de negócio. E quando eu percebi o approach dessa consultoria, eu percebi isso, que eles vendem tecnologia.
E hoje eu não vendo tecnologia. Sim. Acredite se quiser, tecnologia é meio. Né? E aí eu percebi que a pegada era a tecnologia e que o projeto era caro porque consumia muitas horas de os gestores explicando para o programador o que ele queria. Quando eu tive essa validação, aí eu chamei o Márcio para tomar um café. Falei, pronto, nós vamos juntar. Em vez de eu investir muito tempo para tentar chegar. E eu não vou, na minha idade, eu não vou conseguir aprender programação que nem vocês jovens, né? Que vocês têm uma mente muito mais veloz para isso, né? Eu teria que morrer e nascer de novo. Então eu falei, vou pegar esse cara para ser meu sócio. E aí chamei o Márcio, propus a sociedade, eu já tinha a Controladoria Digital 4.0 como marca, já estava com o URL, com o site, enfim, já estava com produto estruturado. E aí simplesmente convidei ele para essa aventura, né? E na época eu falei uma frase icônica para ele que ele deve ter ficado perturbado, né? Porque eu também fazia consultoria. E ele estava começando a fazer consultoria de BI, porque o Márcio trabalhou na TOTUS, né? 12 ou 13 anos na linha de frente do Proteus, então conhece muito tecnologia de RP, se especializou em Power BI também, praticamente desde o início, ali 2015, 16, enfim. E aí eu virei para ele e falei assim, Márcio, eu vou falar uma coisa, não se ofenda, porque eu também sou consultor. Mas eu virei para ele e falei assim, olha, consultoria não deixa ninguém rico. Aí ele, como assim? Eu falei, não é que você vive bem, mas você não vai ser rico. Qual é o meu conceito de riqueza? É você virar e falar assim, vou parar de fazer qualquer coisa na minha vida e eu me sustento até o fim da vida. Esse é o meu conceito de riqueza. Perfeito. Eu falei, você não vai. Por quê? Porque consultoria, enquanto você está prestando uma consultoria, você não vende. Então você vive de picos e vales. Então enquanto você está num projeto, está legal, está faturando, terminou, você precisa ir atrás de cliente. Às vezes Deus abre a porta imediatamente, um cliente indica outro, você pula e vai. Mas normalmente você tem uns vales, que você precisa às vezes cobrar mais caro para durar. Eu falei, nós precisamos encontrar um modelo escalável de recorrência. O segredo da riqueza está na recorrência, falei para ele. Aí ele trabalhava no Proteus, lá na TOTUS, ele falou, pô, mas como é que nós vamos escalar um BI? Cada empresa tem uma configuração diferente. Eu falei, não, vamos encontrar um modelo, mas nós temos que encontrar um modelo de recorrência. Tanto é que mesmo na consultoria de BI, quando a gente começou a vender os primeiros projetos, conceito de consultoria total, eu cobrava uma recorrência depois do projeto entregue. E eu exigia um mínimo de 1 ano de recorrência, para começar a montar uma carteira de recebíveis. Qual era o argumento que tu usava para poder vender a recorrência? Para esses clientes que são consultoria mesmo, né? Olha, eu vou dar a dica aí para quem... Eu sei que você tem muito aluno consultor, eu vou dar a dica. E sempre colou muito bem, tá? Um projeto de BI, por mais que uma empresa já tenha claro o que ela quer, ela não sabe. Na hora que você entrega um projeto de BI, é onde começam a surgir as demandas. Então, qual era a nossa estratégia? Além de vender um contrato de suporte e manutenção tradicional, né? Deu problema, eu tô aqui, vou fazer. No nosso pacote, sem precisar fazer novos ETLs, quaisquer melhorias no projeto de BI, né? Porque o cara tá começando a usar, dá para colocar um filtro aqui que faça não sei o quê, dá para mudar esse gráfico de não sei o quê, consegue construir uma outra tela que faz isso aqui, mas desse jeito diferente? Isso fazia parte do nosso pacote. Então a gente vende essa recorrência falando para o cara que ele pode fazer melhorias naquilo que foi entregue. Se eu tiver que conectar outra base, tiver que fazer um outro processo de ETL, aí é cobrado horas avulsas. Isso nunca tive dificuldade. Legal. Nunca tive dificuldade. Todos os nossos clientes, sem exceção, aceitaram os contratos de 1 ano. E acredite, a maioria deles continua pagando até hoje, passados 3, 4 anos. Não vive sem mais, né? Não, tá lá, porque é mais fácil, né? Claro. Surgiu uma demanda nova, em vez dele contratar um profissional interno, ele liga pra gente e fala, preciso agora fazer um novo painel. Já tem toda a inteligência com vocês, já sabe, ele vai fazer bem mais rápido, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a trajetória que foi, cara, sucesso absurdo, né, da controladoria digital. Mas eu queria que você explicasse o termo controladoria primeiro, porque tem uma galera aqui que não é da área financeira, e por que o 4.0 no final. Então, a gente trouxe aqui um convidado, algumas semanas atrás, que trabalha numa área de tesouraria de uma grande empresa. Você que está mais hoje acostumado, tá, né, no seu cotidiano, a trabalhar com pequenas empresas, não tem essa divisão de tesouraria, controladoria e tudo mais. Então, explica um pouquinho essa diferença de controladoria, tesouraria e depois o porquê do 4.0 no nome da empresa. Legal. Bom, o ecossistema financeiro de uma empresa grande, estruturada,
ele é composto de algumas áreas, né? Então você tem lá a controladoria, que normalmente é a área mais nobre de um ecossistema financeiro, planejamento financeiro. Aí você tem a tesouraria, que normalmente é mais operacional, tem um pouco de estratégia, porque ela que faz o fluxo de caixa, né? As projeções, cuida do dinheiro, investimento, aquela coisa de captação, mas é uma área mais operacional. Tem contabilidade, tem fiscal, ou seja, tem várias áreas, né, sub-áreas dentro de um ecossistema chamado financeiro. Numa empresa pequena, não existe nada disso. Na empresa pequena, média pequena, normalmente o financeiro é um parente, porque é um cargo de tanta confiança, sim. que é o parente, é o sobrinho, é a esposa, o marido, o filho, enfim, é um cargo de confiança. E eu entendo por que é. Porque se não for trazer um executivo, a chance do cara ter problema é muito grande. Eu sei como né? é que é. Aqui em casa é igual. Então, assim, não é profissional. Né? Então, você não tem essas divisões. Então, controladoria não existe numa empresa estruturada. Então, eu acredito, né, aquilo que eu te falei no início, né, que assim, para a gente poder melhorar, diminuir a taxa de mortalidade das empresas, a gente precisa colocar um pouco de controle, um pouco de controladoria nas empresas. Então é poder levar o que aquelas grandes empresas têm como estrutura de controladoria de um jeito mais simples, claro, não com aquela sofisticação, mas de um jeito muito simples, implantar a controladoria. Foi esse o meu propósito quando eu larguei o mundo corporativo e comecei a fazer consultoria. Era literalmente implantar uma controladoria para levar relatórios básicos, simples, mas de extrema relevância para a empresa não quebrar. Né? E aí, como eu estava indo nessa onda do novo setor, da tecnologia digital, eu botei controladoria digital, e o 4.0 foi uma sacada que eu tive lá atrás, porque estava começando a se falar da indústria 4.0, mas hoje já é um problema enorme, né? Porque amanhã lança o 5.0, eu já fiquei obsoleto, né? Então, e já tem gente falando aí, né? De 5.0, daqui a pouco vai ter 6.0, então assim, o 4.0 veio mais como um charme, mas hoje a gente se posiciona muito mais como controladoria digital, nem bota tanto 4.0, até porque não dá para botar no site isso, né? Não dá para botar o site 4.0, né? Perfeito. E, Rodrigo, como é que é hoje o cenário de gestão financeira nas pequenas empresas? É bem amador, na grande maioria. É bem amador. O dono de empresa, assim, ele conhece muito do negócio dele. Mas como a pequena e média empresa, o dono ele acaba misturando muito a vida pessoal com a vida corporativa. Né? Então ele acha que o caixa da empresa é dele. Né? Ele não tem aquela visão de que a empresa precisa crescer, o caixa precisa estar retroalimentando o que sobra de lucro, de geração de caixa no negócio para investir, para crescer. Então ele acaba misturando muito isso. Então é uma coisa um pouco amadora. Eu falo assim, essa taxa de mortalidade ela é alta. Né? Existem vários motivos de uma empresa quebrar, mas todos eles, a consequência é a mesma. Falta de dinheiro. Perfeito. Simplesmente faltou dinheiro. Faltou dinheiro no caixa de uma empresa, se ela não tem recurso próprio, o dono para aportar, se ela não tem facilidade de ir num banco, porque um dos grandes problemas do Brasil que faz essa taxa ser alta é a escassez de crédito. Para você tomar um crédito num banco, uma pequena empresa, como é que você faz? Precisa de garantia real, um monte de burocracia, não atende os pré-requisitos. Como é que o cara vai tomar dinheiro? Né? Então, faltou dinheiro, acabou. Então, o financeiro realmente é uma área muito capenga dessas empresas. Eles dominam a atividade deles. Normalmente, eu vejo muitos empresários... Vendem muito bem, geralmente? Que tem negócios muito legais, que assim, que vendem, que não é o problema vender, mas você vê que ele tem dificuldade de caixa. Que empresário que não reclama, né, que recebe da contabilidade. Ah, mas o resultado tá dando positivo, mas olha, pro caixa não tem dinheiro. Onde tá meu dinheiro do caixa? Sumiu o dinheiro. Ele nunca sabe. Aí quando você começa a trazer alguns relatórios específicos e começa a mostrar, é onde gera o conflito normalmente do consultor, né? Porque onde que vai... Onde normalmente bate essa conta? É nas despesas pessoais, é na retirada, é nas coisas que o empresário está misturando. Ou decisões... de alocar também o dinheiro. Ou às vezes decisões que ele toma e que ele não sabe. Porque assim, qualquer empresa, o ser mais vivo, mais dinâmico de qualquer empresa se chama fluxo de caixa. O que eu estou conversando aqui com você, pode ter certeza, em algum momento vai bater no teu fluxo de caixa ou no meu. Qualquer coisa que você pensa durante o dia, que você faz, vai bater no fluxo de caixa. E as pessoas às vezes tomam medidas e não têm essa consciência. E aí quando a paulada vem no fluxo de caixa, fica sem dinheiro e não entende. E às vezes não é porque o negócio é ruim, é porque não manejou direito essa gestão de caixa. Perfeito. Então eu falo que quer fazer uma consultoria financeira, começa do básico, do arroz com feijão. Gestão de fluxo de caixa. Ensinar para o empresário o que é entrada e saída, o que é previsão, né? Quais são os recursos que ele pode usar, da onde ele pode tirar, enfim, é começar com arroz com feijão. Maravilha. Que é o que a gente faz. Né? Show de bola. Então você recomenda começar com uma análise bem minuciosa e controlar bem o caixa,
para depois pensar em DRE, como é que você faz esse link daí? Quando é que vai ser importante uma DRE para um pequeno empresário? E também aproveita e explica o que é a DRE, né? Vamos a diferença. lá, vamos falar das siglas, né? Vamos falar DRE e DFC. Perfeito. DRE é o demonstrativo de resultado. O DRE mostra se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Não tem nada a ver com geração de caixa. Perfeito. Tá? Meio maluquice pensar isso. É uma confusão bem comum, né? É muito. E ela é muito mais complexa de se entender, porque ela usa um conceito chamado no mercado de competência. Perfeito. Né? De fato gerador. Para dar um exemplo simples que todo mundo entende. Se eu faturei esse mês tanto, o imposto que eu pago, que normalmente você paga no mês seguinte, a competência desse imposto é o fato gerador desse mês que eu faturei. Então eu preciso fazer uma análise de DRE pela gestão de competência, pela visão de competência. É difícil montar esse relatório, você arbitrar o que é fato gerador. Né? Esse entendimento. Parcelamento também, né? Quando você recebe parcelado, dá uma diferença grande de fluxo de caixa. Exato. E aí que começa a confusão de DRE com DFC. A DFC é a demonstração de fluxo de caixa. Que aí é uma visão totalmente caixa. O que está entrando está saindo. Não importa quando eu vendi, quando eu comprei, não importa. Naquele mês eu estou analisando as entradas e saídas. Por que ambas são importantes? Porque uma empresa que não gera lucro, ainda que ela possa gerar caixa por um período, acontece. Como pode acontecer uma empresa que está dando prejuízo e está gerando caixa? É quando ela tem um ciclo financeiro favorável, ou seja, o prazo médio de recebimento dela é quase que imediato e o prazo médio de pagamento é financiado. Então ela começa a vender, começa a entrar dinheiro, está gerando caixa, só que o resultado é negativo. Quando esse ciclo financeiro ele gira, que é um prazo, é uma medida, o ciclo financeiro normalmente vai bem simples, é a diferença entre prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento. Existe o ciclo operacional que é um pouco mais longo, que vem compra, etc., mas pense em prazo médio de recebimento e pagamento. Quando esse ciclo gira e a empresa está dando prejuízo, vai gerar, o caixa vai começar a ficar negativo. Uma hora a conta chega. Só que a hora que ele perceber isso, não dá mais tempo de corrigir. Então a importância da DRE é isso. E o contrário também é verdadeiro. Tem muitas empresas que dão lucro, então pega o mercado de varejo. Varejo é bem tradicional para isso, eu vim de varejo. Né? O varejo é uma atividade de capital intenso. Por quê? Porque você tem que estocar. Você precisa comprar um monte de produto, tem que estar com um monte de dinheiro do caixa parado em estoque para você poder girar. Então você tem lá o tempo que você aportou no produto, você pega uma importadora, né, que nem você está aqui numa região que tem porto. Pô, você vai importar um negócio da China, você paga 100% antes de receber. Aí leva 2 meses para chegar aqui, para nacionalizar, vai para o depósito, dispara para as lojas, olha o tempo que vai correndo. Aí chega lá na gôndola, vende em 10 vezes. Olha o ciclo financeiro do cara. Então ele precisa de muito caixa no início. Então, apesar da atividade dele ser lucrativa, ela queima caixa. Até onde? Até girar o ciclo financeiro. Quando gira o ciclo financeiro, o caixa volta a ficar positivo. Então é importantíssimo separar esses dois relatórios. Eu acho que qualquer empresa, não importa o tamanho, tem que usar os dois relatórios. Por uma questão educacional, é melhor começar com o fluxo de caixa, porque se você fizer uma boa gestão de caixa, dando lucro ou dando menos lucro, a empresa não vai quebrar. Perfeito. Esse é o primeiro ponto, né? A empresa tem que sobreviver. Perfeito. E aí depois você vai colocando essa cultura de botar uma DRE para fazer uma análise econômica, porque as duas têm que andar junto. Mas aí como é que funcionou hoje na controladoria digital? Vocês têm o dashboard, o cliente vai lá, acessa, olha, e é isso? Ele consegue tomar decisões com base nisso? Como é que vocês apoiam ele também na tomada de decisão? Essa pergunta é muito boa, porque aquilo que eu falei no início também. A maioria dos donos de empresa não entende de gestão financeira. Então, você quer entregar em PDF, em PowerPoint, em BI, em Excel... Para ele é indiferente. Não vai mudar nada, porque o dono da empresa vai bater o olho na DRE e na DFC e vai fazer o que com aquilo? Ele não conhece, ele não tem técnica de gestão financeira. Então, quando a gente lançou a Controladoria Digital, que foi numa parceria com a Omie, né, um sistema de gestão financeira aí, líder aí no Brasil, eu comecei a atender muito cliente final. Porque BI ainda está na moda, mas lá 5 anos atrás era um estouro, concorda? Era uma coisa assim, todo mundo queria. Quando a gente lançou lá na Home Store lá, o nosso BI, foi uma enxurrada de clientes. E aí eu comecei a perceber que o cliente não tinha essa maturidade. Eu já sabia disso, né? Porque eu já estava fazendo consultoria, já trabalhei com muito empresário. E aí eu comecei a perceber essa dificuldade. Lá atrás a gente colocou muitas camadas de serviço para ajudar o empresário. E ajudar assim, no básico. Porque o BI é uma automação de relatório. Se você não tem uma qualidade de input de dados no sistema que você usa, a saída desses dados, não importa se é por BI, por Excel, por onde for, porque o BI só está automatizando aquilo. Ela é ruim, ela não vai trazer informação boa. E a maioria dos clientes não tinha essa entrada boa. Tem cliente que não tinha nem conciliação bancária. Aí você vai entregar um BI para quê?
Pro cara, você só vai atender a vaidade pessoal dele pegar o celular no final de semana e mostrar pra família os gráficos, que ele não entende nada, mas ele tá lá bonito na foto, lá com os amigos e com o familiar. Né? Mas não é esse o propósito. Né? Então eu começava a pegar na mão, a empresa começava a pegar na mão do empresário, ensinava ele a parametrizar sistema, a fazer processo de input bonitinho, e começava a ensinar um pouquinho a fazer leitura de dados. Isso não é escalável, isso é consultoria. Sim. Foi aí que a gente percebeu, em poucos meses de empresas, que a gente tinha que mudar o nosso foco, nosso perfil de cliente. Então, no termo startup, a gente pivotou. O nosso ICP hoje, né, que é o perfil ideal de cliente, não é o cliente final. Hoje a gente tem parceiros que entendem de gestão financeira no meio do caminho. Quem são eles? A contabilidade, o contador, que agora tem o conceito de contabilidade consultiva, o BPO financeiro, que tem muito mais aderência com a gente também, que são profissionais que trabalharam na área financeira e resolveram empreender, então tem o conhecimento de gestão financeira, são consultores em geral, consultores de empresa, consultores financeiros, não importa. Através deles, a nossa ferramenta na mão deles tem um baita valor para o cliente, porque ele pega a ferramenta embaixo do braço, vai na frente do cliente, mostra os resultados, leva a análise e faz recomendações. Eu sempre falo que o consultor tem que tomar muito cuidado de não falar o que tem que fazer para o empresário. Sim. Porque cada Machuca, negócio né? tem a sua particularidade. Não é nem só que machuca, é porque assim, o consultor não tem a visão do negócio. Sim. E o dono tem. Tá no dia a dia. Então você leva lá e fala assim, olha, tem essas opções, essas recomendações para tratar este problema que os dados estão trazendo. O dono da empresa vai saber qual delas se aplica melhor ao negócio dele. Né? Então, legal. Eu acredito muito nisso. Então, hoje os BPOs, né, outros parceiros que têm cliente, tem uma carteira de clientes já, eles utilizam o dashboard de vocês para poder também melhorar a gestão dos clientes deles, né? E também, por consequência, eles conseguem também trazer um valor agregado maior, né? Eles conseguem trazer mais insights para os clientes deles. E aí você tem mais ou menos quantos clientes finais hoje, utilizando o controladoria digital? Olha, a gente já atendeu nesses 3 anos e meio, quando a gente lançou a solução SaaS, porque a empresa tem 5 anos, né? A gente ficou aí um período só como consultoria tradicional, e há 3 anos e meio que a gente lançou essa plataforma SaaS. A gente está batendo agora, eu saí de São Paulo ontem, no nosso controle lá na planilha, ainda tem a planilha lá, que os caras estão querendo me matar por causa dessa planilha. Está chegando em 3 mil linhas. Então são 3 mil empresas que já passaram. Desse universo, hoje, ainda deve ter uns 55% de cliente final e uns 45% oriundo de parceiro. Só que de uns meses atrás para cá, a gente resolveu fazer uma condição comercial diferente para parceiro, que tem escalado. Por que eu fiz isso? Porque a gente tinha um monte de parceiro, tinha na época acho que uns 115 parceiros, se eu não estiver enganado, e a gente eu invisto muito em feira de negócio, né? De sistema, de contabilidade, a gente está sempre com o stand lá, então eu tenho um tete-a-tete com os meus clientes, com os parceiros. Aí você pergunta pro parceiro, pô, quantos clientes você tem? Ah, eu tenho 50 clientes, tenho 70 clientes, tenho 80 clientes. Aí eu entrava lá no controladoria digital, pô, quantos aplicativos esse cara tem com a gente? 2, 3. Falei, não vale a pena. Eu falei assim, o cara não comprou a ideia, ele não entendeu o controlador digital. Então a gente mudou o modelo de negócio agora com pacotes, que aí eu tenho parceiros que já estão com 50, com 60 clientes com a gente. Então a gente mudou, então essa curva está mudando. Então hoje eu diria que 70% do que está entrando hoje na carteira é oriundo do parceiro. Legal, muito bom. Você falou algo muito importante e eu queria que você reforçasse essa dica aí para a galera sobre a consultoria. Não somente ter o produto final, que é o dashboard, mas você trazer também algum tipo de valor a mais, que é a análise também, né? Então você recomenda hoje um consultor que vai entregar um dashboard, ajudar também na análise ou simplesmente entrega o dashboard? Qual é a sua opinião a respeito disso? Porque tem muita gente que tem essa dúvida. Até que ponto o consultor pode ir? Essa é a dúvida, né? Posso ajudar na parte de análise também? Devo? Vai ficar mais caro? Enfim, qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que vai muito do perfil do cliente, da empresa. Mas eu vou falar uma coisa para você. O consultor que domine alguma área de negócio, ele vai gerar muito mais valor agregado. Então, vou trazer aqui para o meu lado, claro, né? Não falta modéstia, mas assim, eu entendo muito de finanças e controladoria, muito. E às vezes eu faço projeto com empresas grandes. Quando eu falo grandes, que faturam bilhões. E às vezes as pessoas se encantam com as dicas e com vamos dizer assim, com a negociação que a gente faz, com a análise que a gente faz, para poder melhorar o que os caras já têm. Ou às vezes até para corrigir, porque eu falo, pô, mas isso aqui não tá certo.
Não seria correto fazer dessa maneira? Então, assim, você juntar a área de negócios com o conhecimento técnico do BI vai ajudar muito no teu processo de venda, eu acho. Agora, dependendo do tamanho da empresa, você não precisa ir lá fazer análise. Porque aí você pega uma empresa grande estruturada, legal. Nem tem né? como, Assim, né? Já tem os profissionais lá capacitados para fazer isso. Mas eu acho que no desenvolvimento, em vender e na implantação do projeto, trazer esse conhecimento de negócio juntos, vai fazer o projeto ser mais rápido, né? Vai ter um quick win muito mais rápido, vai aumentar a percepção de valor pelo cliente, porque ele vai respeitar. Eu tenho clientes que até hoje me ligam, não, porque eu quero fazer com você, porque você me ajudou a corrigir até não sei o quê, ajudou a gente a pensar. Eu já tive discussão com o contador, com o controller da empresa, com o cara da área de que queria o BI, assim, coisa de brainstorm mesmo para, não, peraí, vamos repensar o que vocês estão fazendo. E levando, contribuindo. Isso traz um valor agregado muito alto. Então, eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que todo mundo tem um conhecimento de alguma área de negócio, né? Ou o cara conhece de venda, ou o cara conhece de compra, ou o cara conhece de financeiro, não importa. Então, aquilo que você conhece e você resolveu empreender em consultoria de BI, essa área de negócio é uma que você deve explorar. Porque isso vai agregar muito valor no processo de desenvolvimento e vai trazer mais credibilidade na construção. Entendeu? Perfeito, concordo 100%. Eu sou bem adepto também dessa ideia de você trazer benefícios na análise de negócios e não somente entregar o dashboard. Até mesmo na hora da precificação isso ajuda. Para uma consultoria, ou para uma empresa que vai contratar uma consultoria, ela tem várias opções, vários consultores no mercado. E eu acho injusto quando o cara vai cobrar, ou ele pede valor hora de alguém. Porque o valor hora de uma pessoa, de um consultor, pode ser muito maior do que o do outro, só que ele vai ter um valor agregado muito maior que aquele outro consultor não tem. Então, na hora da precificação, quando você puder utilizar esse conhecimento de negócio a favor, eu acho que você sai da comparação com os demais players do mercado. Então, isso é muito legal porque o que vocês fazem também, assim como nós aqui na Experian também fazemos, não é simplesmente entregar um produto, uma solução de BI e deu, né? Eu sei que no processo de contratação da ferramenta, né, da solução, tem também um processo de consultoria que vocês aplicam, né, de mentoria, digamos. Se eu quiser hoje contratar a controladoria digital, porque eu tenho um sistema aqui, OMIE, e isso é verdade, né, a gente tem o OMIE aqui. Qual é o processo? E o que eu ganho além do dashboard? Aí você já veio para o mercado, vamos pensar assim, de empresas menores, menores. Menos estruturadas. Perfeito, né? perfeito. Aí, obrigatoriamente, não porque eu quis fazer. Se a gente for botar BI numa empresa que não é estruturada, usa o sistema não da melhor maneira possível, o BI não vai ter utilidade. E vai dar um churn alto também, né? Exatamente, porque assim, você vai encantar no início, porque o cara vai olhar, bonito, mas aí uma hora ele vai perceber que ele não usa, que não tem funcionalidade. Por quê? Porque os dados estão errados, não estão batendo, enfim. Então a gente entendeu isso desde o início, né? E também, assim, a gente tem uma cultura, acho que vai muito isso muito do propósito dos sócios e a cultura da empresa. Parece demagogia isso, tá? Mas a controladoria digital não está no mercado para ganhar mensalidade. Eu não tenho a menor preocupação se eu vou ser unicórnio, se eu não vou ser unicórnio. O nosso propósito é transformar a vida das empresas. Perfeito. Então eu não meço esforço. Eu sempre, assim, eu tive muito problema de usar horas, né? Até, sei lá, alguns meses atrás tinha link da minha agenda que os clientes tinham acesso. Eu tirei esse link porque eu virei escravo, né? De repente, quando eu olhava, tinha 3 semanas que eu não tinha horário nem para almoçar. Já estava tudo tomado. Né? E aí eu cortei com isso. Mas assim, a gente sempre pegou na mão. Né? Por isso que a gente criou esse treinamento, uma metodologia passo a passo para o cliente. E eu gosto de fazê-lo presencial. Presencial no sentido, né, óbvio, que é digital, mas... Online. Online. Sim, né? online. Face to face. Né? O negócio não fazer aquele vídeo gravado. A gente também grava, mas eu gosto muito dessa interação, de trocar essa experiência. Então, um cliente novo que entra, por exemplo, da OMIE, do Conta Azul, enfim, de outros RPs que a gente tem de empresas menores, ele passa... A gente acredita tanto na nossa solução que a gente não vende. É um teste gratuito. Então, olha, já começa por aí. É um teste gratuito, entra lá. Tem 7 dias para usar. O parceiro pode ficar até 30 né, dias sem pagar nada. Mesmo no teste, eu já faço um onboard de treinamento. E dentro desse onboard de treinamento, a gente dá um diagnóstico para o cliente de que se o sistema dele está bem parametrizado ou não. Então já começa esse primeiro valor agregado. O cliente entendendo e vendo que o diagnóstico, por isso a importância de conhecer de negócio. Perfeito. Ele respeitando e acreditando nesse diagnóstico, a minha taxa de conversão é acima de 90% dos testes. Né? Porque aí quando ele contrata, que aí ele efetivamente paga o valor de implantação e começa a pagar a mensalidade, aí a gente faz uma reunião de parametrização.
Aí eu marco com o cliente, a gente tem os nossos especialistas, o cliente dá acesso ao sistema e a gente faz a 4 mãos com o sistema e vou lá parametrizar todo o plano de contas dele, estrutura de centro de custo. E aí a gente também tem alguns encontros mais consultivos comigo, porque eu gosto de entender o que é a empresa. Quem é o sócio? O que faz a empresa? O que o sócio precisa? Porque assim, por mais que você tenha nichos, que as pessoas, você sabe o que é o entregável de um determinado nicho, você precisa ouvir o empresário, cada um tem uma demanda, uma necessidade. E eu gosto de entender isso, porque isso me faz evoluir o produto, faz pensar em novos painéis, novas telas para a gente fazer, e direciona muito mais num processo de parametrização orientado àquela visão que o dono da empresa quer. E a gente constrói isso no Controladoria Digital. Então, apesar de ser uma plataforma escalável, um template plug and play, teoricamente um template padrão, a gente tem essas camadas de serviços adicionais que faz com que de repente não acelere tanto, ainda que a gente tenha mais de 150 novos clientes por mês, com uma estrutura relativamente enxuta, né? Mas a gente não escala tanto quanto poderia, porque a gente faz esse processo de pegar na mão, de fazer, exatamente para diminuir o churn. Pensando no longo prazo, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E você está falando aqui dois pontos muito importantes, Rodrigo, que a gente sempre fala também, que é, primeiro, negócios, a importância de saber de negócios, né? A pessoa que é somente técnica, que quer só ferramenta, a ferramenta tem um certo limite, né? Vai chegar num limite ali. E outra questão também que você trouxe aqui é fazer parceria, né? Porque você foi atrás do Márcio. A gente sempre fala isso também. Se você é bom em algo, talvez valha a pena você se esforçar cada vez mais para ficar melhor ainda naquilo e trazer parceiros, fazer networking e tudo mais, né? Hoje, como é que vocês fazem para manter essa rede de relacionamento? Vocês participam também de outros eventos? Como é que hoje... E me diz um pouquinho também mais sobre essa importância, né, na sua visão, do networking. Acho que o network é tudo na vida da gente, né? E eu insisto, né? A gente vai usar a palavra clichê toda hora a propósito, né? Às vezes o propósito de uma pessoa pode ser ela ficar sozinha, não tem problema nenhum. Sim. Não há nenhuma crítica em relação a isso, né? Não tem acreditado que fala que sozinho você chega mais rápido. Agora, se você estiver acompanhado, você vai mais longe, né? E eu falo que se você quer empreender, quer ter sucesso, você precisa ter pessoas melhores do que você nesse grupo de trabalho, sempre. A gente tem que deixar sempre a vaidade de lado e buscar profissionais que sejam melhores do que a gente, porque juntos a gente vai conseguir fazer muito mais coisa, né? Então vai muito do que você pretende como empresário, que você quer construir, né? E network hoje, eu falo, né? A Controladoria Digital nunca teve uma área comercial de prospecção. Eu já até tentei fazer tráfego pago, botar lá outbound, aquelas coisas todas, né? Receita previsível, Aaron Ross, aquela coisa toda. E nunca rodou. Né? Não estou dizendo que o modelo não funciona. Claro que funciona. Pra gente nunca funcionou. Mas hoje a gente tem uma área... A gente sempre teve uma área comercial receptiva. Os clientes batem na porta. Desde que eu parei o tráfego pago, que não rendeu nada, aí eu comecei a alinhar aí uma coisa que é uma estratégia tua também, igual, né? Você pegar o lado educacional, né? Levar essa questão de cultura, de educação, isso gera credibilidade, gera conteúdos muito mais relevantes e através desses conteúdos você consegue trazer muito mais lead. Desde que eu virei essa chave também no começo desse ano, que a gente parou com o tráfego pago, a gente recebe em média 20 leads qualificados por semana e eu faço 0 de post. Não tem nem post que a gente faz nas redes sociais. E entra toda semana 20 leads. Por quê? Parcerias, network. Eu tenho parceria, por exemplo, com o Eliandro Prado, que é o Mr. BPO. Fera demais. Que é o cara que... Comandante. Isso, comandante, né? Ó, falar. E aí, comandante, se assistir aí, tamo aí. Ele já formou mais de 4.500 alunos. Eu tenho como parceiro o Pedro Neri, que é o equivalente do Eliandro na contabilidade consultiva. Legal. Pedro Neri também tem vários milhares de alunos também. Pedro, um grande abraço, a gente fala sempre aí. Então, ou seja, esses caras estão na sala de aula divulgando a Controladoria Digital. Cada treinamento que eles dão, chove de WhatsApp, dos nossos canais de comunicação, de leads, né? A gente tem parcerias com empresas de sistema, porque a ferramenta de BI ela não vive sozinha, né? Ela só existe porque tem que estar conectada no banco de dados. Então os nossos parceiros de negócio quem são? Empresas e sistemas. É o Omie, é o Conta Azul, né? Enfim, a gente tem vários sistemas regionais, acredite, muitos sistemas. O Brasil deve ter hoje mais de 500 RPs. Tem muito, né? E tem muito RP regional, às vezes RP que tem 200 clientes. Nos procuram querendo ter a Controladoria Digital. Porque eles podem desenvolver BI? Podem. Não é o core, né? Mas não é o core. Exato. Exatamente isso. A gente respira BI 24 horas por dia. Então se eu não for melhor que eles, eu não tenho nem que estar no mercado. E legal você tocar nesse assunto, porque tem muita gente que me pergunta, Léo,
E se o ERP construir um BI, não vai matar o Power BI? E aí foi eu dou risada. É justamente o que você falou eu agora. Dou risada. Nunca será tão personalizado, tão intuitivo, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que cada um no seu quadrado. Né? A gente tem alguns cases aí bem emblemáticos de mercado, de empresas grandes de ERP que resolveram ter o seu BI. E não deu certo. Não dão. Mas só que assim, todos os clientes que a gente bate nessas empresas que usam esse BI, trocam pelo Power BI. Pronto, acabou. Ou Power BI, ou Tableau, ou Click, vamos pensar assim, Click talvez menos, mas Tableau e Power BI, se você leva lá, a argumentação é muito fácil de derrubar. Se quiser, eu dou dica. É muito fácil. Pode né? dar. E a principal dica, a referência é o próprio Léo, né? Porque assim, se você está numa empresa grande e quer implantar um projeto de BI de uma ferramenta que não seja o Power BI ou o Tableau, onde que você vai arrumar profissional depois para te dar continuidade no projeto? Desenvolvedor, né? Não tem. Programador. Agora não, você pega a Power BI e tá aqui. Quantos alunos você já formou até agora? Mais de 30 mil? 35. Oi. Então tá cheio no Brasil. O que não falta é mão de obra para você contratar. Agora, se você tiver preso no BI que essa empresa tá te oferecendo, você tá preso a esse sistema. E esse sistema não tá olhando o BI como core. É um acessório. Então é muito melhor você trazer o BI como core para a tua instituição, porque dados não é o principal ativo, a coisa mais valiosa do mundo hoje. Então trate o seu dado com carinho, faça um projeto de BI. Então essas empresas, tem uma outra empresa grande dessa que também tem um BI, que é até interessante, mas assim, não se compara ao que a gente faz. Não é desmerecer, mas não se compara. Né? E aí eu tentei fazer parceria. E a empresa falou, desculpa, a gente não tem interesse em fazer parceria com algo que concorra com a gente. Aí eu falei, olha, tudo bem, só quero comunicar a vocês que eu vou começar a roubar cliente de vocês, do BI. E dito e feito, e a gente pega, bate na porta e troca. Sim, troca. E eles trocam, é muito fácil trocar. Entendeu? Não tem muito segredo, não. Além do mais, essas empresas cobram um valor bem alto para personalizar, né? Qualquer tipo de personalização fica caro, demora mais para implantar melhorias. Tem vários benefícios que uma solução personalizada com uma ferramenta própria para isso pode trazer, né? Então, muito, muito legal. Você falou uma coisa muito bacana também, Rodrigo, sobre educação. A gente conversou um pouquinho antes, né? E você tem alguns tópicos aqui na sua metodologia que você ensina. Pode passar para a galera aqui quais são os principais tópicos que você aborda digamos, nesse método? Para ensinar o pessoal a trabalhar com gestão em dados, né? Legal. Eu criei um método bem simples, tá? Porque, volto a falar, né? Empresa pequena e média, ela não tem estrutura financeira nenhuma. Então não adianta você querer pegar o que eu aprendi em cursos de MBA, na GV, no INSPER e aplicar numa empresa dessa. Não é o caminho, né? Você vai aplicar daqui a alguns anos depois de seguir uma metodologia, fazer o arroz com feijão, né? Perfeito. Vamos botar o arroz com feijão funcionando, depois a gente vai atrás de coisas mais sofisticadas. Então eu estabeleci um método porque até para a sobrevivência do meu negócio, né? Porque se eu sair implantando BI para milhares de empresas mensalmente e não aplicar essa metodologia, mais de 50%, 60% vão embora, não vão ficar, porque não vai funcionar se eu não aplicar essa metodologia. E o que é a metodologia? É um passo bem simples, né? Então, esse é um curso que eu dou até para os nossos clientes, parceiros, e eu até dou esse curso mesmo para quem não é cliente, né? Porque eu acho que na vida, falando de educação, eu acho que na vida a gente veio para entregar algo para a sociedade, né? E conhecimento é a coisa mais nobre que a gente adquire, concorda? E eu acho que é muito valioso a gente poder devolver. E eu falo que quando você ensina, a gente mais aprende do que ensina, não é verdade? Verdade. Acho que você deve ter ficado muito mais fera de BI por tanta aula que você deu. Porque o ato de ensinar faz a gente aprender. Perfeito. Né? E essa troca é muito interessante. Então a gente dá esses treinamentos, aí eu pego na mão do cliente e falo, primeiro passo, você precisa parametrizar o teu sistema. Você precisa pensar, o que é um plano de contas? Para que serve um plano de contas? Como é que eu estruturo direito um plano de contas? Isso pensando nos entregáveis. Certo. Vamos pensar em 2 entregáveis básicos. DRE, demonstrativo de resultado, que a gente falou, e o DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa. Para eu ter esses 2 relatórios com qualidade, eu preciso ter uma estrutura de plano de contas, plano de categorias, bem montada. Eu preciso ter uma estrutura de centro de custos bem montada. Então eu faço esse passo a passo de, primeiro, parametrizar o sistema de gestão. A gente virou especialista de OMIE, principalmente OMIE, né, que a gente está há mais tempo. Eu brinco com OMIE que eu entendo de OMIE mais do que a própria OMIE, mas muito mais, porque 98% dos clientes que entram com a gente tá tudo zoado. E eu reimplanto o cara, eu arrumo o cara. E isso é legal. Vai estar parceiro para OMIE, hein? Para a empresa de sistema, a gente reduz o churn, porque depois que o cara começa a usar o sistema como a Ferrari que ele comprou e não como o Fusca que ele está dirigindo, ele vai dar mais valor e vai entender a importância de fazer o processo direito. Perfeito. Então a gente faz essa metodologia e depois eu também dou aquele básico de o que é uma DRE?
como montar uma DRE, como analisar uma DRE, quais são os principais pontos, você não precisa entender tudo. Sim. Quais são os highlights, aqueles principais pontos que você deve estar com atenção e o que ele traz de informação e quais medidas você pode fazer para melhorar aquele ponto. A mesma coisa a gente faz isso para o demonstrativo de fluxo de caixa também, para a DFC. Qual é a lógica? O que é legal de uma DFC, né? Diferente de um fluxo de caixa tradicional? Fluxo de caixa você vai pegar lá, todo mundo faz o quê? Entrada e saída. Tá tudo lá misturado. Salto. Legal. A DFC, o que é a DFC? A DFC é você mostrar um fluxo de caixa separado em 3 blocos. E engraçado que nenhum sistema de gestão faz isso. Eu faço um apelo às empresas de software aqui. É uma coisa tão básica, façam. E é o relatório talvez mais relevante que um dono de empresa consegue entender, que é separar a geração, a entrada e saída de caixa, ou seja, a geração de caixa, em 3 blocos. Operacional, ou seja, a atividade da empresa, investimento e financiamento. Porque normalmente a empresa se perde nessas 2 linhas de baixo. Às vezes vai investir, porque precisa investir. Empresa que não investe, ela está fadada a morrer em algum tempo, ela precisa investir. Mas às vezes ela pega o dinheiro do capital de giro, do caixa da empresa, para investir em máquina, fazendo não sei o quê, e falta dinheiro no caixa. E aquilo para a operação. E a empresa quebra, mesmo tendo investido. Pô, às vezes não é melhor, em vez de tomar necessidade de capital, tirar do capital de giro, vai num banco, vai pegar uma linha de investimento própria para aquele retorno daquele investimento. Aí o cara fala, mas aquilo lá eu vou pagar juros. Pô, se você tiver no lucro real, é mais barato que o dinheiro do sócio. Aliás, sempre vai ser mais barato que o dinheiro do sócio, dependendo do regime tributário. Porque o sócio quer muito mais do que o banco cobra, concorda? Sim, senão você não ia se arriscar todo dia para nada, né? Então, a DFC traz essa característica, né? E o financiamento é onde pega o empresário, né? Que tem a retirada dele, pagamento de dívida. O cara, não paguei tributo, beleza. Mas um dia a conta chega. Então seria deixar a DFC numa estrutura mais semelhante à DRE, deixando lá, por exemplo, receitas lá em cima ou entradas, as saídas e aquela parte de empréstimo e investimento mais embaixo. Na DRE também tem essa divisão mais ou menos mais estruturada, né? Não é simplesmente entrada e saída. Tem toda aquela lógica, né? A DRE tem entradas embaixo também, isso, né? São exato. as entradas não operacionais, aquela coisa. A DFC, o conceito maior dela é poder separar essas 3 atividades. Separar certinho. Porque assim, se a atividade operacional não está gerando caixa, a empresa vai quebrar. Seria Ponto, sempre... acabou. Então perfeito. você precisa tomar ações. O que eu faço para melhorar a geração de caixa operacional? Poxa, se o meu investimento estiver comendo caixa operacional, o que eu posso fazer para fazer esse investimento não comer esse caixa? Poxa, se o meu financiamento não tá comendo tudo que eu estou gerando de caixa, o que eu posso fazer no lado do financiamento? Então fica muito mais claro para o empresário as medidas que você vai recomendar para o empresário você ter uma DFC. Essa estrutura de DFC realmente eu nunca vi. Sempre a entrada, saída, saldo, e aí vai de novo, próximo mês, né? E só isso. E esse é um dos grandes diferenciais da controladoria digital, porque nenhum sistema de gestão entrega, não é algo escalável, porque como é que você monta um relatório que uma dimensão não existe dentro do sistema? Sim. Eu não vou ficar dando toda a dica aqui. Sim. Mas assim, não existe. Como é que a gente constrói isso? E a gente faz. E para o nosso parceiro eu não cobro nada. Para o cliente final eu cobro. Também tem um valor adicional que eu cobro do cliente final. Mas isso gera tanto valor. Eu falo que DRE e DFC combinadas, elas representam 90%, 95% de qualquer consultoria financeira. Qualquer. Já atende quase 100% da necessidade de uma consultoria financeira você ter esses 2 relatórios. E aí após a DFC? Aí depois de ensinar o cliente a DRE e DFC, a gente também dá uma aula de olhar para o futuro. Porque DRE e DFC eu estou olhando para o que aconteceu. Sim. Aí eu preciso ensinar o empresário a olhar para o futuro. Planejamento financeiro. 2 coisas, uma muito simples, a outra bem mais complexa, mas é importante. Primeiro é como montar um fluxo de caixa projetado. De um jeito simples, tá? Não estou falando de orçamento, que é a segunda parte. O fluxo de caixa projetado é assim, com base em tudo que está disponível na tua mão, que está na mesa, como é que eu estruturo um fluxo de caixa projetado? Isso é fundamental. Eu falo que a empresa que conseguir mais alongar essa previsão de fluxo de caixa, mais o empresário vai deitar a cabeça no travesseiro. Mas eu falo que pelo menos 30 dias, se você já tiver, já está ótimo. Né? Mas o ideal é pelo menos uns 3 meses. Por quê? Porque 3 meses é o tempo suficiente, se você vê que vai ter um problema, de você negociar, sentar com o banco, ir atrás. Porque quando você precisa de dinheiro muito rápido, custa caro. Eu vou usar o cheque especial da empresa. Quanto está o cheque especial hoje? 15%? Eu vou usar uma conta garantida. Não é tão simples colocar. Né? Então, eu vou antecipar recebível. Pô, legal, é barato. Mas o cara pode morrer daqui a pouco se ele começa a antecipar todos os recebíveis. Qualquer solavanco de venda ele quebra. Né? Porque ele já não tem mais receita para frente. Né? Então, é nesse sentido. Tá, show de bola. Aí você falou do orçamento também. Aí a gente fala do orçamento empresarial. Tá.
Isso é um tema muito complexo para uma pequena e média empresa. Mas por que eu provoco? Porque orçamento, toda empresa tem meta de venda. Você está cheio de dashboard que trata de meta de venda, concorda? Isso é tradicional. Qualquer empresa, por menor que seja, tem meta de venda. Só que a venda, ela carrega uma série de outras movimentações financeiras. Custos, impostos, custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, despesa. Tem uma série de coisas que venda traz. O orçamento é você projetar todas as linhas. Sim, perfeito. E por que o orçamento é legal uma empresa ter? Mesmo uma pequena, é importante a gente construir essa cultura. É isso que eu pego no pé. Porque orçamento nada mais é do que a principal meta da empresa. Orçamento é um tipo de exercício que você faz numa empresa que você engaja 100% dos colaboradores. Quando você tem meta de venda, você está engajando quem? Equipe comercial. Equipe comercial. E o resto? Tá lá só olhando, se vendo bater palma ou dando risada se deu errado, né? Mais ou menos isso que acontece. Claro. Agora não, orçamento envolve todas as áreas da empresa. Porque você, obviamente, o drive normal, 90 e tantos % dos drives de orçamento é venda. Né? Mas depois da venda, para eu poder entregar aquela venda, eu preciso ter custo disso, eu preciso ter entrega, eu preciso ter suporte, eu preciso ter um financeiro, eu preciso ter TI, eu preciso ter um monte de coisa para dar suporte àquilo. Legal. E o orçamento, assim, ele leva alguns ciclos para você criar maturidade. E eu falo para um parceiro de BPO, para um consultor, você começar a botar essa cultura orçamentária no pequeno e médio empresário, você vai fidelizar o cara com você, porque vai levar no mínimo 3 anos para ele ter um orçamento mais próximo da realidade. Porque o primeiro ele vai errar tudo, mas vai ser um excelente exercício para o segundo. Pensar, poxa, a gente projetou aquilo, deu errado nisso, então o que eu tenho que fazer para projetar melhor? Então eu falo, eu ensino um básico de orçamento, não estou dando aula aqui de OBZ, orçamento base zero, aquelas técnicas, não. É uma coisa mais simples de pegar o que tem, o que o empresário espera, o que ele deseja, qual é o desafio, e eu falo que o orçamento tem que ser desafiador, né? Claro. Não pode ser um negócio somente factível. Tem que ser desafiador, você precisa desafiar o time, você precisa fazer todo mundo pensar com cabeça de dono. E aí eu ensino essa cultura. E aí, por fim, depois que você passa dessa jornada de parametrizar sistema, organizou, como montar DRE, DFC, como olhar para frente, fluxo de caixa, como montar um orçamento, aí eu dou a cereja do bolo. Ensino como apresentar resultado, ou seja, fazer de fato como ser um controller para uma empresa. Qual que funciona o controller? É chegar uma vez por mês na frente do público dele, lá das partes relacionadas daquela reunião, e apresentar os slides de toda a apresentação, levando lá recomendações, levando informações, como fazer isso. Maravilha. E aí a gente pega a própria ferramenta do Controladoria Digital, legal, que a gente já criou esse storytelling de apresentação de resultado nos modelos que as grandes empresas usam, entendeu? Muito bom, muito bom. Voltando ali sobre o orçamento, eu lembro de um fato curioso, de um cliente que me falou que na empresa que ele trabalha, se extrapolar a despesa orçamento que foi planejada, toda a empresa perde o bônus. Ou seja, não interessa a meta de vendas, é a meta do realizado versus orçado. Então o orçamento não pode ultrapassar. Se ultrapassar essa despesa, a empresa inteira perdia um bônus gordo, inclusive. Então empresas mais maduras utilizam até mesmo a despesa como meta, né? E não somente a equipe comercial que se ferra, ou que tem o benefício. Quem tem orçamento, normalmente, assim, eu trabalhei em grandes empresas e assim, a cultura de bônus mais madura que eu já vi foi quando eu fui diretor na Etna e na Vivara. Né? Lá eles tinham um tripé. Então, assim, a parte do orçamento, a linha que era o drive do pagamento de bônus, era o EBITDA, era o lucro operacional. Certo. Ou seja, todas as linhas que estão acima dele fazem parte. Você pode ter vendido, atingido a meta, mas se alguma outra linha lá deu zebra, o lucro operacional não deu o que tinha, poderia ser inelegível, né? Tinha até uma equação, uma régua lá, né? Então, por isso que engaja todo mundo. Né? Quando você pega só venda, o que eu falo, né? Quando você pega um time comercial, também tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você pega a meta de venda, vem de varejo, né? Poxa, a meta não está batendo, a meta não está batendo. Qual que é o comum do empresário? O que não vendeu esse mês, joga para frente. Só que vai chegar uma hora que aquilo vai ficar tão inatingível que você acaba criando um espírito destrutivo na equipe. Porque aí o cara larga a mão, porque fala, já não vai dar mesmo. Né? Agora, quando você faz um orçamento, né, que todo mundo está engajado, a reunião tá todo mundo ali querendo ver, né, para ver, porque no orçamento quando uma área tá ruim, você não fala da pessoa, né? Você fala da área, né? Quando alguma coisa tá boa, normalmente você fala da pessoa, essa é técnica, né? Aí todo mundo quer lá tá na foto boa, né? Ninguém tá querendo tá na foto ruim, então todo mundo se engaja, todo mundo pensa no conjunto da obra, né? Então acho que isso eu gosto do orçamento por isso, porque ele engaja muito mais. E eu acho que pelo resultado, ele é bom. Tem algumas empresas que têm dificuldade de transparência de dados, que isso é um outro ponto.
né? Os caras não querem abrir. Pô, abre até o lucro operacional. Você não está abrindo lá embaixo o quanto o sócio está tirando, né? Se a empresa está investindo, não está, né? Coisas não operacionais. Você não está abrindo. Você está abrindo aquilo que é o dia a dia dos colaboradores. Eu sempre fui adepto. Eu trabalhei, poxa, sei lá, quase 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, numa multinacional que eles fechavam uma vez por mês, botava todo mundo numa sala e abria os números no detalhe até o lucro operacional, até a margem. Mas abriam tudo. E era assim, era religioso. Todo mês. Só ficava, às vezes, a telefonista para atender telefone. Mas não podia interromper, não podia passar, podia estar pegando fogo. Todo mundo lá. E eu gosto dessa cultura, dessa transparência. Foco entendeu? no resultado também, Exato. né? E o BI permite isso, né? Porque você pode criar os painéis, as pessoas estão olhando no dia a dia. Gamificar de alguma forma também. Exato. É legal. É muito legal essa cultura de foco no resultado que as empresas grandes têm e que a gente está trazendo para as pequenas também, né? Através do próprio dashboard, né? Hoje o empresário, quando ele olha um dashboard, ele tem mais essa noção do resultado, do que influencia lá no final do mês, né? E tudo mais. Então é muito legal essa cultura realmente que consultores, empresários também de gestão estão trazendo para as pequenas empresas, né? Isso aí, com certeza, no médio e longo prazo, vai trazer muitos benefícios. E antes, assim, é caro um projeto de BI. É caro. Isso que me dá satisfação, porque a controladoria digital, literalmente, a gente democratizou, porque assim, eu não vendo BI. Falei isso no começo e deixei no vácuo. Né? E é engraçado, eu não vendo BI mesmo. BI é meio, é tecnologia. O que a gente entrega? A gente democratizou o acesso para qualquer empresa dos modelos de relatórios usados pelas grandes empresas para tomar decisão, com ferramenta que teoricamente é cara, mas num modelo acessível. Eu tenho cliente que paga R$38, R$50 por mês para ter acesso a um BI que às vezes uma empresa que fatura 5 bi não tem. E com a mágica, né? Porque um projeto de BI leva quanto tempo para fazer do zero? Umas boas semanas, concorda? Meses. E o de vocês é escalável, né? A gente faz um BI e entrega em meia hora, 1 hora. Um passo de mágica. O cara clica, muito bom. Deu 1 hora, tá lá na tela. É o desafio que muita gente aí tem. E essa é a conversa que eu tive com o Márcio lá atrás. A gente tinha que encontrar um modelo. O meu sonho de consumo, o que era? Tá? Um dia eu brinquei, né? Falei, eu quero estar na praia e quero olhar o celular e só ver. Nova contratação. E isso aconteceu. E acontece até hoje. Legal. Também vem lá, cancelamento, né? Aí você fica lá brigando, tá entrando mais ou tá cancelando, né? Mas, pô, é muito gratificante. Você vê uma estrutura que você montou que quase que sozinha, de forma automática, nova contratação, BI sobe, já manda, dispara e-mail, o cliente já tem acesso, sem intervenção humana nenhuma. Qual que é o futuro da controladoria digital? Qual que é o teu sonho? Eu tenho um sonho grande bem interessante, né? Que, como eu falei, eu não estou aqui para virar unicórnio. Eu acho que eu demorei para aprender na minha vida que dinheiro nunca tem que ser meta. Engraçado falar isso, mas nunca tem que ser objetivo. Dinheiro é consequência. E eu estou num propósito, numa jornada, que o meu sonho grande é montar o maior ecossistema do mundo para juntar quem entende de finanças com os empresários. Quero que a plataforma vire esse grande ecossistema para que a gente... Porque o que a gente está construindo, na verdade? Um grande Big Data. A gente tem um Big Data gigantesco, são milhares de empresas, sei lá, deve passar de 50, 60 bilhões de faturamento se somar todos os clientes, né? E assim, e eu tenho segmentação, a gente sabe os quinais das empresas, né? Sabe as regiões, então a gente tem um Big Data bastante relevante. Qual que é o ápice de uma consultoria financeira? Né? O ponto mais alto de valor agregado numa consultoria financeira é eu conseguir chegar para você, empresário, e comparar você com o teu concorrente. Não com o teu concorrente direto, porque a gente não pode dar nome, mas com o mercado, segmento, né? Que você atua. Né? Você poder mostrar uma DRE para alguém e falar, olha, o teu custo de folha tá 15%. Ó, na minha base, no mercado, a média é 13%. O mais alto é 15%. É você. O mais baixo é 10%. Olha quanto de eficiência você pode adquirir, que você está deixando dinheiro na mesa e sendo menos competitivo que os seus concorrentes. Esse é o ápice. Então, o meu grande sonho, né, o sonho grande que a gente tem, é a gente escalar mais, ter aí uma base aí de mais alguns milhares, a gente já tem alguns, mas escalar mais isso
e poder conectar, fazer... Antes eu falava o termo uberização, hoje ficou um pouco pejorativo, né? Mas eu gosto disso, né? Deste modelo, né? Que é o quê? E tem um lado social isso, porque a gente vai ficando velho, o executivo vai ficando velho e vai ficando de lado. O mercado não quer mais. Mas são pessoas que conhecem tudo. Por que eu não posso pegar um cara já aposentado que conhece de finanças e ele não pode ser um especialista para pegar num cliente da minha base para ensinar esse cliente a fazer um orçamento, para ensinar esse cliente a fazer uma análise de resultado para ele? Por que não? Esse cara, ou um cara que trabalha e quer a segunda renda, enfim, ou parceiro do BPO, do contador. Porque qual é a maior dificuldade que o consultor tem hoje? Você foi consultor também. Qual é a maior dificuldade da consultoria hoje? Vender. Agora imagina eu ter um ecossistema com milhares de empresas que querem os serviços dessas pessoas e eu juntar essas pessoas com esses clientes através da plataforma. Ah, mas esse cara amanhã vai conectar o cliente e vai fazer por fora? Faz, não tem problema. Só que ele não vai ter a cereja do bolo. Ele não vai ter o comparativo de mercado, porque só na plataforma está lá. E com o algoritmo você consegue perceber isso e desligar o cara. Quem vai querer estar fora da plataforma? Então esse é o grande sonho que a gente tem, de poder criar esse grande ecossistema para chegar um dia e falar, poxa vida, a gente conseguiu de repente derrubar 10 pontos percentuais a taxa de mortalidade das empresas. Qual é o impacto social disso? Gigantesco. É gigantesco. Sim. É gigantesco. Isso aí acelerando o mercado de uma forma realmente incrível. Agora, para a gente ir para os finalmente, eu quero saber da galera agora aqui, se aquele conteúdo ali que você falou, fiquei com uma invejinha de ter esse conteúdo aí pra gente, hein? Um conteúdo como esse aí de aulas, metodologia para você ensinar para nossa comunidade. Quem sabe? Será que o pessoal vai gostar? Vai. Não, mas vamos deixar em aberto, então. Vamos ver se o pessoal comentar aqui embaixo e pedir aqui pro Rodrigo umas aulas, a gente troca uma ideia, Rodrigo. A grande vantagem é que, assim, todas as aulas que eu dei e que eu dou, eu gravo. Ai, maravilha. E eu estou editando elas exatamente porque a Controladoria Digital vai ter agora, nos próximas semanas, a gente vai ter uma área de academy, né? De learning, de treinamento. Top. E eu não tenho nenhuma vaidade de falar que só cliente vai ter acesso a isso. Não. Aí. A minha cultura educacional é poder levar. Eu gravei um curso desse lá para a BPO Academy do Eliandro Prado. Tá lá. Até porque, querendo ou não, Rodrigo, quando você traz ensino, conhecimento para outras pessoas que não são clientes ainda, possivelmente alguns virarão clientes, né? Olha o tanto de pessoas que estão assistindo agora aqui a gente, que conhecem ou tem o OMIE, por exemplo, Conta Azul, e tenho certeza que vão entrar em contato com você, né? Assim como na nossa plataforma, que tem 30 mil alunos lá, a gente vai ter vários alunos também que vão querer, né, tanto trabalhar com vocês, tenho certeza disso. Muita gente vai querer ver se não tem vaga aí para trabalhar junto com vocês, assim como também contratar o serviço, né? Inclusive, nós estaremos em breve aí como clientes da Controladoria Digital, porque estamos migrando, né? Mas para mim vai ser um prazer de fazer qualquer trilha e colocar aí, dentro da tua estrutura. Isso então, aí, conhecimento a gente tem que comenta aqui embaixo, galera. Eu quero o conteúdo do Rodrigo, da Controladoria Digital, que a gente troca uma ideia aí depois. Boa. Maravilha. Dê aí seu último recado e um conselho para quem quer empreender, para quem quer trabalhar com BI na área financeira, principalmente. Olha, quase 52 anos, tanta paulada. Empreender não é fácil, tá, pessoal? Empreender é uma luta, é uma jornada diária difícil. Eu tive a coragem de desistir de uma carreira corporativa, eu diria que de bastante sucesso. Cheguei ao cargo mais alto, né, de uma organização, presidente de empresa. Mas eu precisava fazer isso, né? E todo dia o inimigo fica soprando no nosso ouvido. Desista, as pauladas vêm, as derrotas vêm, né? E eu falo que quem tem vontade de empreender e não desiste, é 100% de certeza de que você vai vencer. Por mais dificuldades que você passe, não importa quais sejam. Eu tenho histórias aqui que levariam horas pra gente conversar aqui, que fala como é que esse maluco aguentou isso, né? Mas eu aguentei, porque a gente tem que ter propósito. Eu acho que essa é a primeira grande recomendação e lição que eu dou. Entenda qual é um propósito da tua vida, mas tem que ser um propósito forte, tá? Não são propósitos intermediários, eu quero viajar para anunciar. Não. Pensa num propósito bem forte para sua vida, te guia. Isso vai até te inibir, eventualmente, até doenças daquelas de depressão, esse tipo de coisa, porque quando você tem um propósito, a vida pode te derrubar várias vezes,
Mas você vai sempre levantar, vai chacoalhar o corpo e vai para frente, porque você sabe onde que você quer chegar. Então eu incentivo muito, empreendam. Eu acho que o país, a gente só vai melhorar o nosso país e o mundo inteiro com empreendedorismo. Não é o Estado que traz coisa pra gente, é o empreendedor. Então eu quero incentivar vocês aí que são alunos do Léo, eu vejo muita gente querendo ser consultor, arrisquem, né? Pensem num problema. Tem tantos problemas. Quando você acorda até você dormir, quantos problemas você não encontrou na tua vida, no dia a dia, que impacta a tua felicidade, o teu deslocamento, o teu dia a dia? Pense em algum desses problemas. Pense numa solução para isso. O BI, tecnologia é só meio, né? E o BI pode trazer N portas para você poder empreender, né? E mesmo que seja dentro da tua corporação, mesmo que o seu objetivo agora é crescer dentro da tua empresa. Então, assim, estude, né? Se dedique. Tenha realmente um propósito, trace metas de curto, médio e longo prazo, né? E o propósito tem que ser aquelas de longo prazo mesmo, né? Para você realmente ficar satisfeito e arregace as mangas, porque o mundo é cheio de ideias. Todo mundo tem ideia. A gente aqui vai discutir, Sim. Na hora que desligar aqui a gente vai ter ideias de alguma coisa. Quem que vence? Quem faz? Quem executa. Exatamente. Não precisa perder muito tempo com planejamento, com coisas. Você pode ver a maior parte dos grandes empreendedores nacionais nossos hoje aí, são pessoas que nem estudo tiveram. Sua grande maioria. Talvez a sucessão teve, né? Porque aí ficaram ricos, aí estudou em Harvard, estudou não sei aonde, aí a sucessão tá bem, mas o cara que arregaçou as mangas no começo, fez sem estudo. Então assim, faça, execute. Aquilo que você tá afim de encarar, vai, sem medo, não volte para trás. Né? A gente fala do foguete que não dá ré, né? Agora dá. Assim, vai, sem medo, cara. Vai rolar, vai cair, vai trombar, vai quebrar a perna, mas vai, é isso. Isso aí, eu sou adepto total de progresso para depois ordem. Progresso, depois ordem. Ah, tem um grande influenciador que dá esses treinamentos. O Marcos, né? Marx. Ele fala, primeiro cresce, depois organiza. Primeiro cresce, organiza. Eu sou exatamente. Então, a gente tá. Só que assim, não quero desanimar vocês, mas quando você cria um modelo de negócio que nem o nosso, o crescimento é tão grande que você não consegue organizar, porque você está organizando e já está desorganizando, e começa a organizar e já está desorganizando. E não é coisa de um ano, não, é coisa assim de semanas, entendeu? Exato. É muito rápido, né? Muito dinâmico. Rápido, muito dinâmico. mas é bacana. Isso aí, execução para mim é fundamental, tem que executar para depois você pensar em ajustar, né? Então, excelente. E para você que tem interesse em se tornar consultor, empreender na área de dados, temos a nossa mentoria. Nossa mentoria que está com vagas abertas, né? Onde a gente ensina tudo para você aprender o passo a passo, né? De como se tornar um consultor, resolvendo essa que é a principal dor também, que é vendas, né? Porque nós que viemos do mundo técnico, temos essa dificuldade maior de vender. Então, você que já é macaco velho, né? Empresário não sei vender, de negócios, mas... Eu vendo a minha solução porque eu amo o que eu faço. Exatamente. Mas se você dá pra ver a paixão que nem no evento que eu tava ali, sabe aquela coisa? Sai todo mundo pro network, você fica lá deslocado, comendo pão e queijo. Não sou um cara que eu consigo chegar nos outros, não sou vendedor. É difícil pra gente vender. Então lá a gente dá todas as técnicas e ajuda você também a vender melhor seus projetos de BI. Rodrigo, Boa. Prazer enorme, cara, te receber aqui na cadeira dos Incomparáveis. Que aula, hein? Papo sensacional. Muito obrigado. Parabéns por toda a sua trajetória como empresário, como influenciador também, por que não, né? Um cara que está disseminando conteúdo aí, conhecimento para várias pequenas empresas que estão sobrevivendo mais por causa de soluções como a de vocês. Parabéns, cara. Pequenininho, cara. É uma honra estar aqui, você não faz ideia, cara. Pô, a gente se conheceu há tanto tempo, né? A gente já quis fazer coisa junto. Uhum. E tá aqui nesse ambiente que eu só vejo pelo YouTube lá, conhecer aqui pessoalmente, já foi uma emoção de entrada. Meu sócio deve estar se mordendo agora, coitado, porque o Márcio... Um abraço, Márcio. Márcio, ó, depois você vai vir aqui, você precisa chamar o Márcio aí, porque claro. O Márcio tem você como uma grande referência, é o guru, o mentor, é tudo, né? Vamos dar uma aula técnica daí, né? De Power BI. Vamos matar a pau aqui. Ele tem muita manha de banco de dados, de DAX, cara é fenomenal também. E o Márcio agora, ele... Querendo ou não, ele ficou especialista financeiro, né, sócio? Agora entende tudo de DRE, DFC, fluxo de caixa, já tá. Maravilha. Vamos trazer o Márcio aqui para ele dar uma aula de como montar uma DRE, então. Boa. Show de bola. É isso aí. Rodrigão, obrigado. Léo, valeu, cara. O prazer é meu, cara. Foi uma honra enorme. Nós temos um ritual aqui final que você vai olhar para aquela câmera lá. No 3, você vai falar para cima, tá? E eu vou olhar para aquela câmera lá e vou falar incomparáveis, tá? Boa. 1, 2, 3. Pra cima! Incomparáveis!